Marco, licença para fazer uma pergunta. Mas como você chegou na conclusão de que área de desenho você queria trabalhar? Você já tinha um objetivo em mente ou deixou a vida levar? Vitória, eu arrisco dizer que a maior parte dos meus amigos artistas que trabalham com isso só trabalham com o que trabalham por consequência da vida. Por coisas aleatórias da vida que surgiram, tá? Muito dificilmente vai ter um artista que escolheu uma área e falou, eu vou fazer isso e eu consegui fazer isso exatamente do jeito que eu queria. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas essa é uma pergunta excelente para deixar muito claro de que você pode tentar escolher nas decisões que você tem postas na sua frente para qual caminho você pode tentar andar, mas muito dificilmente você escolhe para onde você vai efetivamente. É muito difícil você escolher e conseguir ir para aquele caminho, tá? Quando eu comecei na minha jornada artística, eu queria fazer pinturas a óleo. Essa sempre foi a minha vontade. Eu adorava pintar retratos, eu sempre gostei dessa área. Então se você perguntar pro Marquinho ali, de 16, 17 anos, que tava já sonhando em algum momento desenhar como fonte de renda, né? Trabalhar com desenho de alguma forma, eu ia te responder isso. Pô, eu quero trabalhar com pintura a óleo, eu quero fazer retratos de pintura a óleo. Era isso que eu queria fazer. Mas a gente só pode lidar com as coisas que a vida nos apresenta, né? Então, eu trabalhei com edição de imagem, eu trabalhei com design gráfico, eu trabalhei com motion graphics, eu trabalhei com edição de vídeo, eu trabalhei com caricatura, eu trabalhei com ilustração editorial para livro infantil, para apostilas de fundamental, para apostilas de geografia, de história. Eu trabalhei fazendo retratos, mas eram retratos de autores no digital. Eu trabalhei com card game depois eu trabalhei com design de personagens para jogos. Depois eu trabalhei fazendo ilustração, key art, capa de jogo. Então, cara, não tem como eu falar para você que tem um caminho linear. Toda carreira que você vai olhar de forma mais profunda, ela vai ter sempre um monte de curva, um monte de caminhos particulares, assim, sabe? Se você olhar para a carreira da Sula, por exemplo, a Sula começou com publicidade, né? Ela trabalhou bastante tempo com publicidade antes de fazer o que ela faz hoje, assim. É muito diferente. O Rafa Zanquetin também. Se você pegar a trajetória do Rafa, o Rafa trabalhou, se eu não me engano, com programação para Flash. Tipo, ele começou fazendo uma parada nada a ver com o que ele faz hoje em dia. Depois ele foi fazer coisas para editorial, que a gente trabalhou em empresas parecidas. Ele fez um dicionário ilustrado, pra você ter noção. Depois ele foi trabalhar com card game, depois virou o Rafa que vocês conhecem, assim. Cara, pode pegar qualquer artista. É sempre uma loucura a carreira. E eu acho isso muito legal. Várias pessoas que estão começando a desenhar, elas querem mirar numa grande empresa que já tem um reconhecimento, ou são em grandes empresas que produzem jogos que vocês gostam de jogar mesmo e vocês querem trabalhar nessas empresas, né? Mas pode ter certeza que isso pode ser um farol pra você lá no futuro, mas é muito difícil disso acontecer. É muito, muito, muito difícil. Assim, eu não quero desanimar ninguém, mas eu diria que é quase impossível você, no começo da sua carreira, mirar numa grande empresa dessa e daqui pouco tempo você já trabalhar pra ela, assim, sabe? E até por causa disso, como vai passar muito tempo até você conseguir adquirir uma habilidade pra trabalhar nessas empresas, o que vai acontecer é que você vai gostar de outras coisas. Você vai aprender que às vezes dá pra ganhar mais dinheiro nessa área, trabalhando com outras coisas do que trabalhando pra aquela empresa que fez você começar pra começo de conversa, entendeu? Então, é legal. Eu acho isso muito legal. Essa é a graça da vida, né? Eu acho que seria muito chato você só quer começar a desenhar pra fazer splash art pra Riot. Aí, você estuda 1 ano e você tá fazendo splash art pra Riot. Tipo assim, a vida seria mais fácil, mas ela seria muito mais sem graça também. Não sei. É claro que, né, tipo assim, é o que eu tô falando. Tem coisas que são muito legais que vão surgindo na sua vida e você tem que aprender a surfar, entendeu? Você tem que surfar essas oportunidades que vão surgindo na sua vida. E tá preparado pra elas também. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Acordar e ser o Juan Dia
Tipo, deve ser legal ser o Juan Dia. Mas ao mesmo tempo, ele só é ele por causa de toda essa trajetória que ele percorreu durante muitos anos, fazendo coisas diferentes. Hoje eu faço o que eu faço aqui no YouTube mesmo. Eu sinto que eu só consigo fazer esses vídeos e essa produção pra vocês aqui porque eu aprendi muitas habilidades ao longo da minha carreira. E muitas habilidades diferentes. Então, lembra que eu falei? Design gráfico, motion, edição de vídeo, ilustração. É literalmente o meu canal do YouTube. Eu falo sobre todas essas áreas. O meu canal do YouTube é meio que tudo que eu fiz na minha vida meio consolidado. Edição de imagem. Tudo consolidado aqui. Então, eu nunca imaginei que eu faria vídeo pro YouTube, eu estaria aqui na frente da câmera. Eu não imaginava isso lá no comecinho, lá em 2010, 2011. Eu gostava de produzir, tanto que eu ajudei a Paula a começar o Presunto Vegetariano, que era o canal dela, né? Mas a vida é muito maluca, de novo, ela oferece um monte de oportunidade, às vezes você não vai estar preparado, às vezes você vai estar preparado, então tem que aprender a surfar. Nossa, eu falei um monte de coisa, mas espero que tenha feito algum sentido pra você. Então eu miro em uma empresa pra ser tipo um caminho e não ver como uma chegada da carreira. Se eu fosse vocês, se eu estivesse começando agora, eu teria alguma coisa como se fosse uma cenourinha na frente do burro. Ou do cavalo, vai. Vamos, para não falar burro, vamos fazer assim, ó. Na frente do cavalo. Se você não tiver nenhum objetivo na sua vida, você dificilmente vai andar pra frente, certo? A gente precisa dessa cenourinha pra gente começar a se mexer, né? Mas entenda que a coisa mais legal da carreira e de tudo que a gente faz tá nessa trajetória, tá no meio do caminho, tá? Então você usa isso como um farol, mas aproveita as oportunidades que aparecerem na sua vida. Não dependa desse farol. Aquilo é só uma coisa pra você ficar com vontade de estudar e de avançar e de melhorar e de se tornar um artista melhor. Mas se surgir uma oportunidade na tua frente, dê a chance pra fazer aquilo. Tipo, de verdade. Se dê a chance de fazer coisas diferentes, de aprender coisas diferentes. De novo, essa pra mim é a graça da vida, é aprender um monte de coisa diferente, um monte de ferramenta que vai te tornar uma pessoa única e especial. Beleza? Isso, não coloquem seus ovos em uma cesta só. Não abandonem tudo pra poder focar em uma grande empresa. Especialmente se você estiver no começo de carreira, cara. Isso pra mim, é um erro. A não ser que você tenha uma grana guardada, que você tenha uma família que pode te apoiar financeiramente se precisar e tal. Você conversa, obviamente, com todas as pessoas ao seu redor. Essa questão é muito parecida com a troca diária, né, que dá pra você fazer, mas a gente precisa conversar sobre isso em um outro vídeo, tá? Mas essencialmente eu acho que é isso. É importante se arriscar, mas é importante também analisar as oportunidades que estão surgindo ao seu redor. Eu acho que é mais essa a minha visão, tá? Não fique cego para boas oportunidades que estão surgindo. E também não tem problema querer mudar depois. A sua escolha no começo de carreira não influi em forma alguma o que você vai fazer durante a carreira. Então, você vai mudar, né? Vai, com certeza. O Catatal é um ótimo exemplo, né? Que foi quem comentou agora. O Catatal é um ótimo exemplo. O Catatal estudava bastante na faculdade, galera. E ele era super engajado em pegar feedbacks, em estudar com outros artistas, em participar das coisas, né? Mas ele não fazia cenário. Hoje ele é conhecido por fazer cenário, né? Você olha o portfólio do Catatal ali, você pensa o quê? Tá, cenário, cenarista. Ele faz outras coisas, mas ele é conhecido como cenarista, né? Cenarista, nem sei se esse é o melhor termo, mas... No começo ele não tava estudando cenário, necessariamente. Que por acaso, alguém falou pra ele que ele fazia cenários legais. Aí ele... Caraca, eu faço cenários legais. E aí ele falou, é uma área muito legal. Eu acho que pode ser legal. E aí ele foi pra outro caminho, tá ligado? Ele não começou fazendo isso. Ele descobriu no meio do caminho que ele poderia fazer, por acaso. Alguém falou pra ele, analisando o sketchbook dele. E ele foi pra lá. E ele foi atrás disso. E deu no que deu, né? Não é cenarista, né? É background artist. Background concept art. Você diz em não ser uma pessoa especialista em uma única área... e sim ser uma pessoa generalista, ou seja, migrar para outras atrás, adquirindo outras habilidades? Não foi exatamente isso que eu falei, Paulo. Porém, hoje em dia, acredito que o que mais vai contratar são artistas mais generalistas mesmo, ao invés de especialistas. Eu acredito nisso, pelo que eu já dei uma sondada e já ouvi de artistas que contratam, tá? Especialmente se você quiser trabalhar dentro de uma empresa e não fornecendo freelance ou sendo um outsourcing, né, para outras empresas, ou seja... estar dentro de uma empresa terceirizada. Dentro de um estúdio é mais fácil você conseguir trabalho sendo um artista que entende de várias áreas, sendo mais generalista, tá? Eu não acho que você precisa obrigatoriamente ser generalista. Eu não sou obrigatoriamente generalista no meu trabalho.
Não sou, tá? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!